Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá, escolhi esse ambiente para conversar com vocês sobre estilo de vida. Afinal de contas, esse é o ponto principal para responder uma perguntinha que venho falando há muito tempo. É possível viver sem remédios? Afinal, é possível viver sem remédios? Essa é a pergunta tema do nosso programa hoje. O que acontece? Quem me acompanha no Instagram já está vendo que eu tenho postado uma série de vídeos de viver sem remédios. Qual é a ideia? É realmente viver totalmente sem remédios? É claro que não, a gente depende de remédios. O que acontece é que existe um uso excessivo de medicação. Medicação virou solução para tudo. 90% das doenças são causadas por coisas que a gente faz. Maus hábitos, má alimentação, sedentarismo, vícios. Então, se 90% das doenças são causadas por maus hábitos, 90% das doenças a gente pode curar corrigindo os hábitos. Por aí a gente vê que os remédios talvez ficassem restritos a 10% das doenças apenas. Eu que falo viver sem remédios, eu tomo remédio para próstata. Mas em compensação, eu deixei de tomar remédio de pressão, que eu usava há 6, 7 anos atrás. Tá? Deixei de tomar remédios de colesterol, que eu usava há 6, 7 anos atrás. Então, é possível sim, em 90% dos casos, viver sem remédio. Tá? E nos 10% é possível viver com bem menos remédios do que se usa habitualmente. Hoje em dia, no meu consultório, o que eu mais faço é suspender medicação do que prescrever medicação. Medicação tem seu lugar. A medicina, como eu disse, a medicina atual, moderna, é uma medicina voltada para a doença. E ela é essencial, ela é ótima, ela resolve muitos problemas. Fica difícil viver sem a medicina atual, sem os medicamentos. Mas tudo que é bom demais acostuma e ficamos mal acostumados. A maioria das pessoas hoje não toma remédio para curar uma doença. A maioria das pessoas hoje toma remédio para não abandonar, para não mudar os hábitos que fizeram ela adoecer. Então, é mais fácil tomar um remédio do que fazer exercício físico. É mais fácil fazer uma cirurgia no coração do que parar de fumar. É mais fácil tomar 10 comprimidos do que entender que a vida tem dificuldades e que você pode superar essas dificuldades com determinação, com paciência, com gratidão. Então, remédio virou solução para tudo. Eu me espanto quando vejo pessoas entrarem no consultório, pessoas de 20 anos, tomando 4, 5 remédios. É um calmante para dormir, é um antidepressivo para melhorar o astral e por aí vai. Coisas que, se você pensar bem a fundo, não justificaria você estar tomando essa quantidade de substâncias químicas estranhas ao nosso corpo para poder resolver problemas que você pode resolver de outra maneira. Telespectador de Vitória pergunta: café da manhã é a principal refeição do dia? Não, não é a principal refeição do dia. Não existe isso de principal refeição. Todas são importantes e as pessoas têm características e preferências diferentes. Tem gente que não vive sem um café da manhã, tem gente que acorda sem apetite. O importante é o que você come no dia inteiro, nas 24 horas. Faça aquilo que for melhor para você, o que for mais agradável para você. Importante é se alimentar bem de modo saudável. Estou de volta para continuar o nosso papo. Se a gente fala então em não usar remédios, a gente está falando em lidar, em atacar a causa básica das doenças, que são os maus hábitos de vida.
Há muito tempo, no início da minha profissão de médico, eu percebi que as pessoas adoecem pelo que elas sentem, pelo que elas sofrem. Nessa época, eu fiz uma pós-graduação em psicanálise para entender melhor a alma das pessoas, os sentimentos. Isso me ajudou muito no meu dia a dia, apesar de nunca ter feito análise de ninguém, nem é o que eu me proponho, mas me ajudou a entender o sentimento das pessoas. Logo em seguida, eu comecei a perceber que as pessoas adoecem muito pelo que elas comem. Maus hábitos alimentares, erros alimentares, crenças erradas. Tem muita gente comendo coisa que acha que é saudável, se esforçando para comer coisas que acha que é saudável e que, na verdade, aquilo está deixando ela mais doente ainda. Fiz uma pós-graduação em nutrologia. Hoje trabalho muito com isso. Emagrecimento, longevidade, como que a alimentação pode te ajudar a viver mais e com menos remédios. Vejo no meu consultório isso o tempo todo, pessoas fazendo coisa errada, comendo coisas erradas e muitas vezes acreditando que aquilo é saudável. Então, não existe alimento milagroso, não existe alimento que seja um veneno. Depende da situação, depende da pessoa. Por isso é importante orientar, conhecer e por isso eu me propus, a falar sobre isso, a divulgar. O que eu falo aqui, eu falo o dia todo, o tempo todo no consultório, para uma pessoa de cada vez. E aqui eu estou tentando falar para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Porque eu acho que é um trabalho de formiguinha e é por aí que a gente vai mudar. Porque existe um entendimento que atrapalha pra caramba as coisas. O comercial, a publicidade, levou as pessoas a acreditar em coisas saudáveis que não são tão saudáveis assim. Os alimentos ultraprocessados. Alimento, comida, deve ser comida de verdade. Aquela comida que você encontra na feira, no açougue, na peixaria. Tudo que é muito processado, muito industrializado, em algum momento vai criar problema para a saúde. Então a alimentação é fundamental. Eu comecei a perceber nos pacientes pós-bariátrica, foi uma coisa que me impressionou bastante, os pacientes pós-bariátrica. Eu tinha aquele paciente lá de 180 quilos, o camarada era diabético, hipertenso, triglicerídeo alto, gordura no fígado, tudo de ruim. Fazia cirurgia bariátrica e daí 20 dias voltava para mim. Ele pesava 180, já estava pesando 160. Mas incrível, a pressão estava normal. O diabetes estava normal, tudo estava normal. E ele ainda pesava 160 quilos, que é um exagero. Ou seja, não precisava chegar a um peso normal para estar normalizada a pressão, o diabetes e tal. Isso me levou a pensar que a mudança do hábito alimentar por si só já provoca alterações nos hormônios, na bioquímica da pessoa que melhoram essas coisas, diabetes, colesterol, triglicerídeo, que melhoram só com a mudança alimentar, antes mesmo de perder peso. Isso fez eu perceber que é muito importante essa mudança e trabalhar em cima disso. No próximo bloco, mais detalhes. Excluir o jantar é ótima opção para o emagrecimento. Mito ou verdade? Mito. O jantar é uma refeição como outra qualquer. Excluir o jantar e substituir por um lanche, na maioria das vezes, é bem pior do que fazer um jantar saudável. Você sabia que o corpo humano tem aproximadamente 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos, incluindo artérias, veias e os pequenos vasinhos? Só para ter uma ideia, 100 mil dá para ir e voltar de Vitória a Porto Alegre mais de 20 vezes. Estou de volta, continuando o nosso papo. Estava falando de comida.
O que acontece sobre comida, alimentação? O que aconteceu nos últimos anos? Bem, o que aconteceu foi o seguinte, no século passado, né, na década de 70, por aí, 60, 70, houveram vários estudos mostrando que colesterol, gordura tinham uma implicação em doenças cardíacas. E estudos até questionáveis ou não, mas isso levou a um movimento de demonização da gordura. E como você começou a retirar gordura do alimento, ele foi substituído gradativamente por amido, por carboidrato, por trigo, milho. Então, da década de 60, 70 para cá, a nossa alimentação passou a ter uma característica de excesso de carboidrato, na minha opinião. Carboidrato não é veneno, não vou aqui falar que tem que tirar tudo, não é isso, tá? Mas, de modo geral, na média, a alimentação de hoje, na minha opinião, é excessivamente rica de carboidrato. A base da alimentação hoje é trigo, arroz, milho, essa é a base da alimentação. E alimentos como carne, como derivados de laticínio, foram deixados de lado, foram tratados como uma coisa que faz mal à saúde. O ovo, por exemplo, durante muito tempo era considerado um veneno e hoje em dia está todo mundo falando que é ótimo. Inclusive, tem estudos recentes mostrando que consumir mais ovo diminui doença cardíaca. Então, houve tudo isso, houve essa mudança comportamental, essa mudança cultural que levou a alimentação atual ser uma alimentação com muito carboidrato, baseada principalmente em amido, em grãos, trigo, arroz, milho, né? Isso passou a constituir quase 80% do que a gente come. As consequências disso para a saúde não foram muito boas, tanto que você vê, todo mundo fala que vivemos uma epidemia de obesidade. Os números de diabetes crescem 10, 15% ao ano. Então, a quantidade de diabéticos, de hipertensos, de obesos só aumenta muito mais do que o aumento da população em si. Por quê? O nosso corpo não está, a nossa biologia não é preparada para tanto carboidrato assim. Tá? Carboidrato não é veneno, mas tudo em excesso faz mal. Esse é um dos pontos que eu acho que é responsável pela maioria dos casos de diabetes, obesidade que a gente vive atualmente. Eu, então, recomendo hoje uma certa redução. Eu fiz para mim alguns métodos, já falei para vocês que eu era obeso, né? Uma coisa que me ajudou bastante foi essa redução de carboidrato e aumentar a proteína. Eu inventei o pratinho Mercedes-Benz, né? Que quem me segue no Instagram já conhece. Prato Mercedes-Benz não é nada mais do que um prato normal dividido em 3 partes. Eu faço 1/3 de proteína animal, 1/3 de salada crua e 1/3 de legumes cozidos. E como à vontade. Meu prato no self-service geralmente é mais de 500 gramas, 500, 600 gramas, é um prato de respeito. Eu não passo fome. Mas com isso aí e várias outras coisas, eu perdi mais de 20 quilos, abandonei aqueles 3 remédios que eu falei no início. Daí vem a história, é possível viver sem remédio? Sim, é possível viver sem remédio em 90% dos casos. E nos 10% que tem que usar remédio, dá para diminuir a quantidade de remédios, tá? Isso aconteceu comigo e é isso que eu estou passando aqui nesse programa. Mas hoje falamos só de comida praticamente. Precisamos falar de vícios, hábitos, atividade física, sono, estresse, é muita coisa. Viver sem remédio não é só comer certo. Comer certo é muito bom, é importantíssimo, mas tem muito mais coisa. Sobre isso, vai ter mais um programa. E chegamos ao final do programa. Espero ter ajudado vocês a responder aquela pergunta: é possível viver sem remédios? Ou pelo menos eu espero ter ajudado vocês a refletir um pouco mais sobre estilo de vida. Porque estilo de vida é saúde, saúde é estilo de vida. E medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.